Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por acaso ainda não for inscrito. E se você quer ver mais relatos, só que sem assombração, vai lá para o meu outro canal, o Conto pra Ana. O link tá aqui na descrição. E vamos para este relato aqui de hoje, que é o anjo que visitou minha família e salvou a minha vida. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana, Matheus e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana e eu amo. Fui eu que escrevi o relato. O espírito do meu amigo me pediu ajuda para encontrar a luz. E fiquei me sentindo ao ouvir a minha história sendo contada por você, pois eu adoro seu canal. Por isso eu voltei para escrever outro relato, mas esse aqui é longo. Não é muito longo, mas é longuinho. O relato que envio agora é mais antigo. Teve início na minha adolescência, aproximadamente no ano de 1994. Não se preocupe, pois os nomes já estão devidamente trocados. Nessa época eu trabalhava em um mercado de pequeno porte e morava em um sítio, um pouco afastado da cidade. Eu saía às 7 horas da noite do trabalho e precisava andar quase 1 hora do ponto de ônibus até o sítio onde morava. Deixa eu só ver, tá tudo certo, né? Porque ontem eu liguei e o microfone, se eu não faço o teste, o microfone não tava funcionando, mas agora tá. Continuando. E precisava andar quase 1 hora do ponto de ônibus até o sítio onde eu morava. Meu irmão mais velho sempre ia me encontrar, pois a entrada era de a estrada, né? A estrada era de terra, escura e cheia de mato por todos os lados. Já ouvi e vi muitas coisas nesse caminho, mas hoje eu não vou falar sobre isso. Eu vou contar sobre o dia em que um anjo visitou a minha casa. Certo dia, quando eu desci do ônibus, eu vi o meu irmão me esperando com uma feição assustada. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele disse apenas isso: um anjo foi até a nossa casa hoje. Eu fiquei sem entender, mas ele me falou que contaria tudo quando chegássemos em casa. E quando lá cheguei, eu vi a minha mãe, o meu pai, minha cunhada, que estava grávida pela segunda vez, e a minha sobrinha de uns 5 anos, todos com cara assustadas, todos assustados. Nos sentamos e eles começaram a contar o que tinha acontecido. Então, a partir daqui, eu conto o que todos eles me contaram, pois eu estava no trabalho, né, quando isso aconteceu. Naquele dia, logo de manhã, um amigo do meu irmão chegou no sítio acompanhado de um moço que ninguém conhecia. Ele chegou e estendeu a mão para o meu irmão. Bom dia, Eduardo. Eu pedi para o seu amigo me trazer até aqui, pois eu preciso muito falar com você. Vai lá na roça, chame os seus pais. Eu quero falar com todo mundo junto. E um detalhe é que os meus pais estavam mesmo trabalhando na horta. E o meu irmão, junto com seu amigo, foram lá para chamá-los. E aproveitou para perguntar quem era aquele rapaz. E eis que o amigo dele fala: eu não tenho a menor ideia. Eu pensei que você conhecesse. Ele chegou em casa e me pediu para trazê-lo aqui. Disse o seu nome, inclusive. Bom, quando a minha mãe chegou, ele sorriu, pegou nas mãos dela e disse: olá, Dona Maria. Eu te conheço desde que era criancinha. É bom revê-la. Minha mãe ficou confusa, pois pensou: como que ele me conhece desde criança se ele é mais novo do que eu? Mas aquele dia ainda reservaria muitas outras revelações e surpresas. A primeira coisa que ele fez foi encostar minha... A primeira coisa que ele fez foi encostar minha cunhada, evangélica na época, porém uma maledite, na parede. Encostar a mulher na parede. Olhar bem para ela e falar o seguinte: não queira dizer o que a sua sogra tem que fazer. Ela é muito mais sábia e tem muito mais fé que você. Olha, cabe aqui uma explicação, tá? Quando meu irmão se casou, o meu pai dividiu a nossa casa e eles vieram morar com a gente.
Mas a minha cunhada queria mandar em tudo e em todos, inclusive falando para minha mãe e para mim que se não fôssemos à igreja dela, nós iríamos para o inferno. Eita, laia! Bom, depois disso, ele encostou a mão na barriga da minha cunhada e olhou para o meu irmão, que disse que o filho dele olhou para o meu irmão e disse que o filho dele estava quase chegando. Ele, ainda com a mão na barriga da minha cunhada, disse: é menina. Você não terá filho homem. Você terá 3 meninas e elas foram enviadas para te ensinar uma lição. Gente do céu. Cabe aqui, então, outra explicação, tá? Nós somos em 3 irmãos. O Eduardo, mais velho, a Paula, minha irmã do meio, e eu, a caçula. E o meu irmão sempre foi extremamente machista, dizendo que se qualquer uma de nós nos comportássemos como uma e engravidássemos antes de casar, ele nos expulsaria sem piedade de casa. E nem o meu pai, nem a minha mãe poderia nos ajudar. E sempre dizia que não queria ter filhas, que se Deus quisesse ele teria apenas homens. Ah, mas é a receita. É a receita para falar, meu amigo, tome aqui, ó. 3 princesinhas para você. Bom, é que eu conheço outras histórias. Bom, aquela coisa de pagar a língua, né? É batata, meu amigo. A criança que estava para nascer era menina e a minha cunhada engravidou novamente e deu à luz a outra menina. 2 de minhas sobrinhas engravidaram antes do casamento, mas todas elas estão muito bem encaminhadas. 2 já estão casadas e todas são responsáveis e amorosas, e o meu irmão se arrepende muito de tudo que ele disse no passado. Aprendeu a lição, né? Ai, ai. Que bom, que bom. E assim é que é. O negócio é aprender. Aprendeu, ótimo. O homem, então, lá no sítio, lá no passado, em 94, continuou falando que sempre esteve presente em todos os momentos de nossas vidas. Descreveu cenas de quando os meus pais trabalhavam na lavoura de café. Acontecimentos que não tinha como ninguém saber, a menos que tivesse convivido naquela época com eles, Ele descreveu que sairíamos dali em breve, que nos mudaríamos para outro lugar e que iríamos nos separar por causa da minha cunhada. Depois disso, meu irmão construiria uma casa na chácara dele, deu inclusive a descrição da chácara, né, da casa, ele deu inclusive a descrição da casa, e enquanto eu e minha mãe morássemos lá, a vida do meu irmão iria decolar, pois ele deveria cuidar da mãe dele. Ainda disse que o meu pai não iria com a gente, e de fato, quando nos mudamos para a casa construída na chácara do meu irmão, meu pai havia falecido, fazia pouco tempo. Ana, tudo ocorreu exatamente como ele disse. Ficamos ali por 5 anos, até que minha cunhada tentou agredir a minha mãe. Quase fui presa, né? Afinal, ninguém mexe com a minha mãe. Eu saí de lá com ela e hoje nós moramos, eu e ela, sozinhas e em paz. Mas voltando naquele dia, em um certo momento, a minha sobrinha pequena disse que era uma pena que eu, disse o meu apelido, né, não estava lá. O homem olhou para ela e disse: por que você a chama assim? O nome dela é fulana. E, além disso, você deveria chamá-la de tia. Uma observação. Nenhum dos meus sobrinhos ou os meus sobrinhos netos me chamam de tia. Todos me chamam carinhosamente pelo meu apelido. Ele, então, passou a me descrever exatamente como eu era. Descreveu até o uniforme que eu estava usando. Lembrando que ela não estava lá, né? Quando esse homem esteve lá. E aí ele disse: eu estou vendo ela agora, está ajudando o colega no açougue. Minha mãe me disse que nesse momento ela pensou que ele tivesse se enganado, né? Pois apesar de ser um mercado pequeno e precisarmos fazer um pouco de tudo, no açougue eu não trabalhava. Ocorre, Ana, que naquele dia, pela primeira vez, eu havia ido ajudar o meu colega no açougue.
pois o outro açougueiro tinha faltado e naquele momento a fila estava gigante. E o homem continuou: hoje ela não vai me ver, mas eu a vejo desde sempre. Não há um único momento em que eu não tenha estado ao lado dela. Meu Deus, moço. Ele virou-se para minha mãe e disse: diga a ela que eu sei o que ela passou em silêncio, coisa que ela não ousa falar para ninguém e que ninguém percebe. Ana, quando a minha mãe falou isso, ninguém notou, mas eu tive que segurar as minhas lágrimas, pois eu sabia exatamente do que ele estava falando. Eu havia sido abusada quando criança e nunca havia dito nada para ninguém. Ele continuou: diga a ela que ela ainda vai sofrer, que ainda vai demorar um pouco, mas que vai conseguir alcançar tudo o que ela desejar. Desde pequena tentam acabar com a vida dela, mas eu tô aqui para impedir, pois ela tem uma missão a cumprir. E diga a ela que no momento em que ela estiver em perigo, eu estarei lá. Outra observação. Eu tive uma tia maledite que, por raiva dos meus pais, fez magia negra para me matar quando eu tinha 4 meses de vida. Mas essa é história para outro dia, para um dia de maledite. Bom, muito tempo se passou depois daquele dia, né? E nunca mais ouvimos falar daquele homem. Até que um dia... Ele foi lá só para dar esses recados, para falar essas coisas? Tá. Até que um dia eu, nessa altura aí, trabalhava em uma loja que ficava aberta até as 10 horas da noite. Uma amiga me ofereceu carona e me deixou em um lugar bem ermo, onde o único ônibus que passava era o que ia para o meu bairro. No rádio do carro, nós ouvimos a notícia de que naquele dia havia ocorrido uma fuga da cadeia da cidade e eu senti um aperto no peito. Assim que eu desci do carro e me vi sozinha, eu vi 3 homens vindo na minha direção e um deles disse: nossa, hoje a gente vai tirar nosso atraso. Vamos, galera. Ana, a única coisa de que eu me lembro é de pedir: meu Deus, me ajuda. Corri em direção ao ponto de ônibus, mas sabia que não haveria saída, pois dificilmente haveria alguém lá. Mas assim que eu virei a esquina e olhei para o ponto de ônibus, eu vi um homem, alto, de cabelos lisos e pretos, vestido com calça e camisa pretas. Ele me olhou e, sem dizer uma única palavra, acenou afirmativamente com a cabeça. Eu não sei explicar, mas aquele homem emanava uma aura de poder, de proteção e de amor ao mesmo tempo. Os 3 homens, quando o viram, entraram em pânico. Eu não sei dizer o que eles viram, mas com certeza não foi a mesma visão que eu tive, não. Eles gritaram que tinham que sair dali. O homem olhou em direção à esquina e de repente surgiu um camburão e capturou os fugitivos. Ele olhou com um ar tranquilo para mim, olhou novamente para a esquina e aí apareceu meu ônibus. E não era horário de vir ônibus nenhum, mas ele veio. Eu olhei para ele agradecendo com o olhar. Ele, sempre sério, acenou novamente com a cabeça. Eu entrei no ônibus e segundos depois, quando eu olhei para ver se ele havia entrado no ônibus também, eu não vi mais ninguém no ponto. Ele havia sumido. Ana, quando eu contei isso para minha mãe, dei a descrição do homem do ponto de ônibus, ela chorou e disse: é ele. Foi ele que esteve em casa aquela vez. Ele disse que ia te ajudar quando você estivesse em perigo e ajudou. Enfim, Ana, fato é que eu tenho certeza que ele é um anjo e que ele está sempre com a gente. Tudo o que ele disse se concretizou. As coisas boas, já realizei muitos dos meus sonhos e as não muito boas também. Eu nunca mais o vi, mas eu o sinto e às vezes sonho com ele. Sempre fiquei pensando na missão que ele disse que eu tenho e eu espero de coração que eu seja capaz de cumpri-la, pois o que realmente é que
Naquele dia, se ele não estivesse lá, eu não estaria aqui para contar esse relato. Minha mãe ainda se emociona quando se lembra dele. E tempos atrás, o meu irmão perguntou se eu ainda sonhava com o anjo. Ele nunca nos disse seu nome, mas eu o chamo assim, o anjo. Pois para nós, e principalmente para mim, é isso que ele é. Bom, Ana, é isso. Desde já peço perdão. Sei que ficou muito longo. Não ficou muito longo, não. E espero que não tenha ficado confuso. Um beijo para você e para todos os assombrados. E acreditem, sempre há alguém cuidando de nós. Às vezes ele se mostra, às vezes não. Mas tá lá. Esse é um acréscimo meu aqui no relato. Menina, que legal! Gente do céu, então essas histórias de anjo é uma coisa que sempre me pegou também, sabe? Eu sempre gostei dessas histórias de anjos e a gente, né, lá justamente nessa época aí dos anos 90, a gente não tinha internet. Quer dizer, existia, mas não era popular nas casas das pessoas como temos hoje, né? E, mais uma vez, assim como na questão da ufologia, né, na época lá dos ETs e tal, tinha o lance dos anjos. Eu lembro que era forte esse negócio, né? Tinha a Mônica Bonfilho com os livros dela, falando... Eu tinha o livro, eu tenho, aliás, ainda, né? Tem em algum lugar, mas eu tenho ele. Teurgia, Dicionário dos Anjos, eu acho que é isso. E aí nas bancas de jornal tinha revistas, acho que o nome da revista era até Anjos, alguma coisa assim, mas que falava só de anjos. E eu lembro muito bem de uma que eu amava, que vinha com uma fita VHS. Uma fita VHS junto com a revista, onde tinha relatos de pessoas que tiveram experiências como os dessa moça aqui. Então as pessoas contavam histórias que eram anjos, que apareceram em diversas situações, sejam situações, fossem situações para proteção, para aviso de alguma coisa, ou para um simples sinal de que você não tá sozinho, sabe? Não fez nada demais. Eu lembro de um que era uma moça que ela estava muito triste, ela ia passar um Natal sozinha. E não lembro se era uma mulher, eu acho que era uma outra mulher, uma senhora, não sei, que bateu na porta dela no Natal, falou que estava por lá e não sei, eu sei que elas passaram o Natal juntas. A mulher levou, inclusive, tipo, maionese, sabe, essas coisinhas no Tupperware, e levou lá tudo, aí elas jantaram. Ela falou, gente, foi tão gostoso, eu passei um Natal tão feliz com aquela mulher que bateu na porta dela, não sei se ela falou que era vizinha nova, alguma coisa assim. E no dia seguinte, ela lavou, né, os potinhos e foi para devolver os potinhos para essa mulher. Chegou lá, o apartamento vazio, ninguém atendia e alguém falou, gente, faz muito tempo que não mora ninguém nesse apartamento, não tem ninguém aqui. E ela nunca mais viu essa mulher. Aonde essa mulher falou que morava, não fazia muito tempo que não morava ninguém. E aí que ela ficou nessa, gente, então, quem que veio passar o Natal comigo? Né? Um anjo. E ela atribui isso a um anjo que mostrou para ela que ela não tá sozinha, né? E aí nisso deu esperanças, né? Ela renovou o emocional. Então tinha várias histórias, tinha uma pessoa que ficou perdida na neve e assim, sem chance de aparecer alguém, e de repente aparece uma pessoa do nada, que nem ela falou, não era hora de aparecer ônibus. E o ônibus veio, o camburão da polícia para capturar os 3 caras. Em seguida o ônibus e esse cara lá. E um detalhe, ele estava vestido de túnicas brancas e com uma aura resplandecente, uma auréola? Não, ele estava de preto, inteiro de preto. É isso que eu acho interessante nos relatos, assim, na maioria dos relatos de anjos. Eles aparecem como pessoas normais, pessoas que você jamais diria que são anjos da guarda, ou são pessoas que você muitas vezes diria até o contrário, mas eles estão lá. Pouquíssimos são os relatos, também tem, mas pouquíssimos são os relatos onde a pessoa tem uma visão de um anjo resplandecente com espada de fogo e asas e tal. São raríssimos. Tem relato assim também.
Mas aí essa categoria aí eu já não sei. Não é muito comum de aparecer. Talvez uma situação ou outra, eu não sei, né, como que funciona isso. Mas vamos dizer que os anjos, na realidade aqui, eles aparecem dessa forma. Ou talvez a gente dá o nome de anjo da guarda, né? E talvez sejam mentores espirituais, protetores espirituais, né? Ou eu não sei, mas eu sei que essas histórias sempre me encantaram. E aí nesse VHS tinha todas, várias dessas histórias. Eu amava. Eu não lembro qual que é o nome, né, do VHS. Eu queria até ver se eu encontrava de novo. Então eram relatos que eu amava ver já. E eu sei que tem muita gente aí que tem histórias desse tipo. Se você tem uma história assim, envie o seu relato pra gente. Eu acho que é tão bom ouvir uma história dessa, de que a espiritualidade tá aí sim, tá ajudando sim, tá? E só que a gente não entende, né? Porque fala, mas por que pra mim não apareceu? Mas por que pra mim, por que aconteceu isso comigo e não sei o quê? Pra você ver, ela sofreu um abuso, ela não foi livrada desse abuso, ela sofreu, mas a gente não entende. A gente não entende o, o que às vezes tem que acontecer ou o que a gente tem que levar com isso, né? Ainda é um mistério. Mas ele estava lá, salvou a vida dela, ele colocou o dedo na cara da Maledite, adorei. Mas, gente, do nada o homem aparece lá para falar essas coisas. Cara, que legal, que legal. Conte a sua história pra gente. Tem uma história parecida? Conhece uma história parecida? Envie o seu relato. Já foi visitada por um anjo nesse sentido? Manda o seu relato. Vai comentar, que seja com respeito. Bom, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.